ideia. Verdade, se não tem template, ô Patrício, faz aquilo mesmo. Então, pessoal, só recapitulando, tá? O que a gente viu aula passada, o que a gente vai ter para hoje. A gente vai sim, tá? Terminar as postagens. Depois eu vou escolher alguns critérios que eu usei para selecionar outros memes, tá certo? Mas só para a gente recapitular, tá? A última coisa que a gente conversou. Hoje, a gente vai ler um texto, tá bom? Que basicamente é a concepção de felicidade de um carinha chamado Aristóteles, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas o que a gente falou na aula passada? O que vocês falaram, né? Que a felicidade, se eu não me engano, a Júlia falou o seguinte, que a felicidade é um estado de constante alegria. Ótima definição. A Laura falou que ela tem a ver com bem-estar físico, ou bem-estar mental, excelente também, certíssimo. E o Ítalo falou o quê? Que a felicidade é só não estar triste. Faz sentido, Ítalo, faz sentido. Então aqui a gente vai ver especificamente, tá? O que é que esse carinha achava, o que é que o Aristóteles achava que era, tá? A felicidade, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer naquele padrão, tá certo? A gente tem um texto, a gente não vai traduzir de cara, tá? Eu não vou passar a tradução dele para vocês. A gente vai para as perguntas e a partir das perguntas a gente vai analisar o texto, tá? Isso aqui eu vou deixar para a gente fazer em sala, tá certo? E sobre os memes, como é que vai funcionar a postagem? Seguinte, para ir mais rápido, eu escolhi 2 de cada, tá bom? Porque eu acho que um de cada pode ser que demore. Eu escolhi pelo menos 2 de cada e eu vou mandar para tu, Ítalo, no final da aula, tá certo? Eu vou te mandar no final da aula. Aí eu aproveito, aí eu pergunto para os autores se eles deixam, né? Claro, porque eu não vou postar se você não deixar. No caso, eu escolhi o seguinte, ó. Eu peguei algumas pessoas que a gente não postou nenhum e vai postar 2 memes. E quem postou um ontem, eu acrescentei mais um para fechar os 2 de cada, tá certo? Por exemplo, escolhi 2 da Sara, foram dois da Gisele, 2 da Evelyn, de quem mais? Um da Joana, que ela postou um ontem, e esse daqui vai ser o segundo dela. 2 da Laura, um da Júlia, porque teve um ontem, desculpa, antes de ontem, aí fecha 2 com hoje. O teu, Ítalo, aquele do Senaí, e mais um da Ingrid, tá? Para fechar? Pronto, aí os demais que eu vi que enviaram depois, por exemplo, a Lavínia, a Maria Lúcia, o Patrício, a gente deixa para a próxima, tá? Aí na próxima eu pego e a gente envia, certo? Mas vamos lá, tá? A gente vai para a página 64. Vou colocar aqui no chat. Pronto, vamos lá. Página 64. O título do texto já diz assim, ó. Concept of Happiness According to Aristotle, tá bom? E a gente pode entender assim, o conceito de felicidade de acordo com Aristóteles, certo? Isso é uma dica de pronúncia. A palavra happiness, você pode pronunciar happiness com som de E, ou você pode falar happiness, tá bom? As duas estão corretas, tá? E aqui a gente tem a imagem de uma meninazinha e a gente tem uma frase. A gente já abre com a frase do Aristóteles, que diz assim, ó. Happiness is a state of activity. É um estado de atividade. Isso diz um pouquinho sobre o que ele vai pensar. Como é que a gente vai proceder? A gente vai primeiro para as questões, tá? Que estão na página 65. Aí a gente vai responder, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer a questão e eu vou deixar a questão no chat, para ficar mais fácil para vocês. Aí eu vou dar um tempinho para a gente fazendo junto, aí a gente vai corrigindo e vai comentando. Aí depois que a gente responder, eu vou dar uma lida geral tá, no texto e eu vou explicar de uma forma geral o que é que ele quis dizer aqui, tá? Porque tem uns conceitos meio complicados. Ele fala em média, o que é a média para Aristóteles, é umas coisas meio que eu acho que exige um pouco mais de explicação. Mas vamos lá, o tópico de comprehension diz o seguinte, ó. What is Aristotle's conclusion about happiness? Ou seja, qual é a conclusão de Aristóteles sobre a felicidade? Vou deixar aqui no chat. Qual é a conclusão? E tá logo no começo do texto, tá bom? Vai facilitar bastante. Sobre a felicidade. Então essa é a questão 1. A questão 2 diz assim, ó. Who was Aristotle? Where did he live? Ou seja, quem foi Aristóteles e onde ele viveu? Vou deixar aqui, ó. Quem foi Aristóteles? Algumas informações não estão no texto, mas eu acho que vocês já ouviram falar em Aristóteles e têm uma ideia de onde é que ele vem. Se não, eu ajudo, certo? Então, quem foi Aristóteles? De onde ele vem? Ou melhor, onde ele mora, desculpa, onde ele mora. Onde ele morou.
Pronto, essa seria a questão número 2. A questão número 3 é o seguinte. What does the sentence happiness depends on ourselves mean? Basicamente é o seguinte, ó. O que a frase a felicidade depende de nós mesmos significa? Tá, vou deixar aqui. No caso, ela também está abrindo o texto, tá bom? Vamos lá. O que frase a felicidade depende de nós mesmos. Pronto, essa questão número 3, a gente tem as duas últimas, né, que vai ter que sobrar aqui pra gente. A 4 diz assim, ó, What were the conditions for happiness according to Aristotle? Ou seja, quais são as condições para a felicidade? Isso aqui tem muito a ver com o que a Laura falou, tá certo? Ele vai dizer exatamente, parece que a Laura falou o que Aristóteles ia dizer. Quais são as condições para a felicidade de acordo com Aristóteles? Quais são as condições? Pronto, essa é a número 4, e a última que tem pra gente é a seguinte. What was the mean? Essa aqui talvez fique um pouquinho mais complicado, porque é o conceito de Aristóteles que diz o seguinte, ó, o que é a média? A gente vai, essa aqui eu acho que eu vou ter que responder com vocês. A gente vai ler no texto e vou responder com vocês. Ou o que é o meio, tendo várias traduções. O que é a média ou o meio. Pronto. Vamos lá, a gente vai fazer naquele estilo, tá certo? A gente vai procurar no texto informações específicas que vão responder isso aí pra gente. A dica que eu sempre dou, é claro, você olhar para a pergunta e você buscar as palavras-chave da pergunta e tentar achar elas no texto, tá certo? Então, vamos lá. Como é que vocês querem? Vocês preferem que eu faça, que a gente vai fazendo questão por questão, tipo, eu dou um tempo, vocês fazem a 1, eu corrijo, um tempo a 2 e eu volto. Ou vocês querem fazer pelo menos as 4 primeiras de uma vez e depois a gente corrige de uma vez? O que é que vocês preferem? Ou tanto faz? Tanto faz. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui a hora. A gente está 1h50. A aula acaba 12h20. Vamos tentar deixar de 1h50 até as 2h05, mais ou menos. 2h05, 2h10 no máximo, para vocês tentarem fazer sozinhos. E lembrem, você não precisa necessariamente traduzir o texto. A gente já fez várias questões assim em capítulos passados. Às vezes a resposta ela está literalmente escrita. Você busca só as palavras-chave, você pode transcrever a parte do texto. Claro, você não vai transcrever o parágrafo inteiro, né? Você vai transcrever a parte do texto que entra na resposta, tá certo? E como sempre disse, né, é esse tipo de questão que você vai encontrar no Enem. Geralmente esse é o padrão de questão de prova de ensino médio, tá? Já falei isso, né? Raramente o Enem cobra gramática. Eles cobram textos para que você tente entender e buscar informações dentro do texto, certo? Então vamos lá, vou até tirar meu áudio e vou deixar aqui 10 minutos para a gente tentar fazer. Aí vou fazer o seguinte, tá? A chamada vai ser as respostas, tá bom? Só para ver quem está fazendo. Quem for compartilhando a resposta, eu vou anotando a chamada. Tá certo? Então, a atividade vai ser meio que também a frequência. Tá? É só para garantir que você não vai ficar pegando, você não vai ficar só esperando a hora de dar a resposta. Se vocês quiserem perguntar algum vocabulário, alguma palavra para ver se ajuda, eu tô aqui para ajudar, tá certo? Então pode me chamar no chat
que eu ajudo o que você precisar em relação ou à pergunta, ou à resposta, ou alguma palavra do texto que você está com dúvida. Certo? Claro que você pode usar também o tradutor, né? Você está em casa, você tem. Mas eu aconselho que você não use, tá bom? Tente levar como se realmente fosse uma questão que você não tivesse nada ao redor para te ajudar.
E pessoal, tá dando certo? Se vocês quiserem, se tiver difícil para alguns, eu posso dar, tipo assim, o parágrafo em que está cada resposta. Se tiver difícil, por exemplo, a resposta 1 está no parágrafo tal. Tá? Então eu posso dar umas dicas nesse sentido. Se você tiver muito complicado de você achar, posso te ajudar nesse sentido, certo? Então, claro, se você precisar, se você quiser. A 5, pronto, eu posso dizer a 5, ela está basicamente no último parágrafo, tá bom? Assim, está até bem na cara um pouquinho assim, mas está no último parágrafo. E aí, pessoal, todo mundo conseguiu fazer? Tem alguém ainda fazendo? E aí, Ingrid, deu certo? Achou a resposta? Acho que sim. Tá, pois vamos lá, tá? Quando a gente começar a compartilhar as respostas, eu vou pedir para que todo mundo coloque de uma vez. Aí eu vou para ir registrando, que eu vou colocando ao mesmo tempo a chamada, tá bom? Tá fazendo ainda, Patrícia? Você tá em qual, Patrícia? Você tá em qual questão? Ou faltam quantas? Ah, você tá na 3, né? Tudo bem, tudo bem. Eu posso. A gente pode esperar um pouquinho mais. Ah,
Sei não, aí você pega o resto. Bonitinho, hein? Vamos fazer o seguinte. Tá bom, já é 2 e 6, 2 e 10, tá? Exato, cara. Patrícia, esse cara é esperto, cara. Cara, você é esperto, cara. Eu vi pelo teu meme lá, você é um cara inteligente. Assim, sobre a frequência, aproveitar aqui, vamos dar um tempo para tu ir fazendo. Pessoal, vocês sabem por onde anda a Johanna? Alguém tem alguma ideia? Eu tava anotando as frequências do mês e Johanna zero frequência no mês inteiro. Não só nesse mês, mas no mês passado também. Tem a Johanna, a Yasmin. Alguém tem alguma informação? Yasmin também. Mês passado, zero presença o ano inteiro. Ou do mês inteiro. Aí tem a Stephanie, que faz tempo que eu não vejo ela, até tava notando. Eu não sei se tem alguma justificativa para as faltas da Stephanie, mas tem tanta falta. É perigoso ela ficar reprovada por excesso de falta. Então ninguém aqui tem um contato dela, não? Da Stephanie, ou saber me dizer qualquer sinal assim de por que ela não vem às aulas, se é problema na internet, se é qualquer coisa do tipo. Porque assim eu posso tentar justificar. Porque se ficar assim, tudo falta. Quem? A Stephanie, no caso, ou a Johanna? Ou a Yasmin? Ou as duas? Deixa eu ver quem mais. A Stephanie, assim. Ah, tá certo. Isabelle. Que é Isabelle? E outra era a Letícia. Eu também tô olhando aqui no mês passado, zero frequência em tudo. Ela tem também algum sinal assim de vida para que eu possa, pelo menos no diário, justificar uma coisa do tipo? Ou nem isso também? Pronto, já. Pronto, só um instante, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela que eu tô no diário agora. Deixa eu sair aqui do diário. A Letícia Freitas. Isso, a Maria Letícia. Tipo, faltou. Mas aqui no caso, mês passado, pelo menos nas minhas aulas, zero presença em tudo. Ela faltou. Tem que ver isso aí, porque eu já tô terminando alguns. Porque quando a gente vai preencher o diário, a gente tem que saber se aquela falta é justificada ou não, porque senão a gente coloca falta em tudo. Aí vai ser pior depois, tá? Vamos lá, pessoal. Na questão 1, tá certo? A questão diz o seguinte, ó. Qual é a conclusão de Aristóteles sobre a felicidade? Vocês podem colocar, só joguem a resposta de vocês. Happiness depends on ourselves. Purpose of actions, da Sarah. Happiness is not pleasure, nor is it virtue, né? It's exercise of virtue. Interessante, Joana, interessante. Happiness is a state of activity. A Amarelos foi bem. Ela captou a citação, mas tem uma outra definição que ele dá. Os demais vocês podem ir colocando, tá certo? Eu vou contando aqui. Ingrid, Sara, Joana, Maria Lúcia. Compartilhem a resposta de vocês. Eu vou repetir, tá? Eu vou colocar a frequência, justamente pela participação da aula de hoje, tá bom? Porque eu acho que tinha gente, algumas aulas só aqui presente, de corpo presente e só. Mas eu vou já responder, tá? E ela, de fato, você tem duas formas de responder essa pergunta, tá? A gente poderia colocar, porque a Maria Lúcia ela foi esperta, ela pegou a citação dele logo de cara, essa happiness is a state of activity. Tá certo, você acertou de certa forma porque é a citação dele, mas ele dá mais para frente uma outra definição. Essa definição, ela tá justamente também, Natália, no caso é bem complexo, ele dá uma definição geral, mas ele começa com uma definição muito específica. Pronto, ele fala, no caso, essa questão de a felicidade depende de nós mesmos. Isso aí, na verdade, ele está explicando não o que é a felicidade, mas a condição da felicidade. São coisas diferentes, tá? Mas nessa primeira linha, vou fazer a leitura, aí eu vou comentando e vocês vão ver a parte que ele diz. Ele começa assim, ó. Happiness depends on ourselves. Ok, felicidade depende de nós mesmos. Aí ele continua. More than anybody else. Mais do que
mais do que ninguém. Aristotle, essa que é o ponto importante. Aristotle, in sharpness, happiness is a central purpose of human life and a goal in itself. Está logo na primeira linha. O que ele está dizendo? Que a felicidade depende de nós mesmos mais do que de qualquer outra pessoa, mais do que qualquer um. Aí ele vai dizer, Aristóteles consagra, vamos dizer assim, a felicidade como o propósito central da vida humana e uma meta nela mesma. Então, no caso, ele está dizendo que a felicidade é o propósito central da vida do ser humano. De uma forma bem geral, é isso que ele quer dizer. As respostas de vocês, elas estão certas, porque a Natália colocou que é um contínuo estado de bem-estar, certo? Aristóteles vai falar lá embaixo, lá no parágrafo 2, ele vai falar sobre a questão do bem-estar físico e mental, certo? Então, tudo isso aí está certo. Se a gente pudesse colocar tudo de uma vez, estaria certo. Eu colocaria essa primeira porque ele está sendo genérico, ele está dando uma resposta geral. A felicidade é o centro, digamos assim, é o propósito central da humanidade, da vida humana. Então, no caso, eu colocaria assim, ó. Resposta da 1. Para Aristóteles, né, for Aristotle. E no caso, essa resposta eu estou tirando logo da segunda frase, tá bom? Aristotle is the main, vamos bem resumir, para não precisar copiar tudo, né? The main purpose of life, o propósito central da vida. Pronto, eu colocaria assim para ficar de forma genérica, tá? Desculpa, eu coloquei if, of, tá bom? Essas questões do bem-estar, ele vai explorar um pouquinho abaixo do texto, que ele vai dizer que isso é uma condição da felicidade. A gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai respondendo, a gente vai comentando. Então, beleza, essa é a 1 que eu colocaria. Mas a da Maria Lúcia tá certo também. De certa forma, todo mundo acertou um pouquinho, tá bom? Eu só fui genérico mesmo, tá? A questão 2 diz o seguinte. Who was Aristotle? Where did he live? Ou seja, quem foi Aristóteles? Onde ele viveu, onde ele morou? E aí, qual foi a resposta de vocês? Coloquem no chat. Eita, a Natália aí. Ok, Google. Obrigado, Google. A definição completa de quem foi Aristóteles. Aristóteles é um dos grandes pensadores da história da ciência do Ocidente. Entendi. E da filosofia, dando contribuições para a lógica, metafísica, matemática, física, biologia, botânica, ética, política, agricultura, medicina, dança e teatro. Caramba! Isso, Sara. Isso, Júlia, é um filósofo. Que Mencius, muito bem. Boas definições. Exato, a gente poderia. Tá certo, todo mundo colocou um pouquinho aí, eu acho que todo mundo acertou. Vamos resumir, vamos colocar uma resposta. Vamos colocar o seguinte: quem ele foi? Ele foi um filósofo, tá? Ou a gente poderia, de forma bem resumida, dizer que ele foi um pensador. Tanto que a palavra pensador, ela aparece, de novo, no primeiro parágrafo, se a gente for na última frase, diz assim, ó, logo, imediatamente após a frase que a gente leu para responder a primeira. Fala assim, ó, as a result, he devotes more space to the topic of happiness than any thinker prior to the modern era. Ou seja, consequentemente, como resultado disso, ele devotou mais espaço ao tópico da felicidade do que qualquer outro pensador antes da era moderna. Então a gente pode dizer que o Aristóteles é um pensador, tá? E sendo pensador, ele também é filósofo, ele é matemático, é uma forma, digamos, geral de falar sobre ele. Então a gente pode começar assim, ó. He was a thinker. Ele foi um pensador. Você pode especificar filósofo e tudo mais. Aí a segunda parte, você pode colocar também escritor, várias possibilidades. Aí a segunda parte da resposta é o seguinte, ó, onde ele morou. Ele, como a gente pode perceber, resumidamente, ele morou na Grécia. Ele era um filósofo grego. Né? Ele não era, essa parte aqui não está expressamente no texto, mas ele não ele não é nascido lá, tá? Ele viveu em outros lugares, mas ele cresceu na Grécia, tanto que ele é uma das bases da filosofia grega. Então a gente pode dizer que ele morou na Grécia, de forma resumida, né? He lived
in Greece. E a gente tem outras informações, por exemplo, a informação que a Júlia colocou, ótima informação. Cara, ele viveu no mesmo período que um pensador chamado Mencius, tá bom? A gente não vai estudar ele, tá? Ele está só sendo mencionado no texto, mas é uma boa forma de situar ele também. Então, isso aí, essa foi a questão 2. A 3 diz o seguinte, ó. What does the sentences happiness depends on ourselves mean? O que a frase a felicidade depende de nós mesmos significa? E aí, qual foi a resposta de vocês? Essa era até meio pessoal, porque ele não expressa nenhuma opinião muito clara sobre isso. Boa, o Juninho. Tirou a resposta. Essa é a resposta que eu ia dar. We are responsible for our own actions. Boa também. To have happiness, we need to conquer it, we seek it. Precisamos conquistar o que nós procuramos. É uma boa. Que seria realizar metas, resumidamente. Happiness was the ultimate goal of human existence. Pronto, Natália, isso aí que você falou se encaixaria melhor ainda na questão número 1. Porque essa concepção, né, de que a meta final da humanidade é a conclusão dele sobre a felicidade, que é o propósito final da vida humana. Boa, Maria Lúcia, uma boa também. Mas no caso, porque aqui está dizendo o seguinte, ó, felicidade depende de nós mesmos. Tá? Se a gente for chegar à conclusão da Maria Lúcia, ela colocou assim, ó, significa que a felicidade é o objetivo nela mesma. Isso aí se encaixa na primeira pergunta, na primeira questão, que é sobre a concepção da felicidade. Aqui a frase é bem específica, tá? A felicidade depende de nós mesmos. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu pegaria. Eu gostei mais da resposta do. De certa forma, todos falaram verdade, tá? Não tô vendo nenhuma resposta errada aí. Eu, para ser mais direto, eu acho que eu colocaria a resposta do Juninho. Que nós fazemos a nossa própria felicidade porque ela depende das nossas ações. Isso eu vou explicar um pouquinho depois, porque na cabeça de Aristóteles existem algumas condições para buscar a felicidade. E ele colocou tipo como se fossem pontos que você deve buscar. E um deles, que inclusive foi citado brevemente no texto, é a busca da virtude. Então ele acredita que a busca da virtude ela é independente das suas ações. Você, na sua vida, busca por si só a virtude, e é essa busca da virtude que determina a tua felicidade. Tá bom? Depois eu vou tentar explicar para vocês o que Aristóteles dizia, qual era a concepção dele sobre a virtude. Então, é por isso que eu acho que a do Juninho se encaixa bem. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Porque são as nossas ações que buscam a virtude e é na virtude que nós encontramos a felicidade. Tá? Então, eu vou colocar a sua, ô Juninho. Bem filosófico, né? Gostei, Juninho, da tua resposta. Questão 3. Pronto. No caso, depois que a gente responder todas, eu vou ler o texto de uma vez e eu vou explicar bem direitinho, tá? De fato, assim, o que Aristóteles achava que era a felicidade, tá? Vou ser bem específico quando eu começar a explicar isso. Vamos lá, vamos questão 4. Diz assim, ó. What were the conditions for happiness according to Aristotle? Quais são as condições da felicidade de acordo com Aristóteles? E aí, no texto, foi o que vocês acharam? O que vocês acham? Que condições são essas que ele citou aí? Inclusive, até para facilitar a resposta, ela estava lá no parágrafo 2. Sim, Natália. Sim, a felicidade, pensada por Aristóteles, é relacionada com o conceito da virtude, amizade, honra e prazer. Sobretudo da virtude. A virtude ele foca um pouquinho mais nisso. Mas em termos de condições, quais são as condições, de acordo com o texto, tá, ô Natália? Vai pro texto, ele fala isso aí. Quais são as condições, segundo ele, que são necessárias para alcançar a felicidade? Dica para vocês, está lá no parágrafo 2, na linha, deixa eu contar aqui as linhas. Está na quarta linha, basicamente. Quarta linha. Ele fala, inclusive, até a palavra condition, ela aparece. Aparece na quinta linha, mas a frase começa na quarta. E aí os demais? Vocês têm alguma resposta diferente que vocês encontraram?
Deixa eu olhar aqui a hora. 2h20. Essa aula só vai até 2h20, né? Pronto, a gente pode fazer o seguinte, ó. As respostas a gente pode deixar para terminar de comentar elas na próxima aula, tá certo? No caso, quem participou já tem sua presença garantida, tá certo? Na próxima aula eu finalizo também, resumindo o texto geral, foi o que ele disse, tá certo? Pessoal, mas só para ninguém ficar de fora, coloca o seu nome e o seu número, tá bom? Eu sei que tem gente que saiu, no caso a Evelyn saiu. Pronto, aí o Arthur tava aí, nem falou nada. José Matheus, Júlia, Gisele, Patrícia, Natália, Letícia. Apareceu na última hora, Letícia, nos confins da aula. Isabela, Alberto. Isso aí, pessoal. O Ítalo também que saiu, né? E não voltou mais. Pessoal, é isso, tá bom? Próxima aula a gente termina essas questões. Tá? Não vai ter atividade para casa. Vocês podem terminar. Quem não terminou, termina a atividade, certo? Até a próxima.